Estamos começando agora mais um episódio do Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. Isso aí, galera, muito bom. Então, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio, super feliz de estar aqui. Estou aqui com vocês, o nosso queridíssimo convidado, quase o nosso host, Renan Ribeiro. Renan Ribeiro, fisioterapeuta, especialista em dor, pós-graduado em traumato-ortopedia, trainer em, pro... trainer em programação neurolinguística, pós-graduado em dor pelo Instituto Albert Einstein. Sem dúvidas, o cara que já trabalha na área há muito tempo com dor crônica e também desenvolveu o seu próprio método de atuação aqui dentro da clínica dele. Maravilha! E aqui, né, do meu lado também, esse cara é sensacional, nosso convidado super especial, Rodrigo Stavalli. O cara é profissional de educação física, especialista em mecânica do movimento, treinador de parkour e calistenia, gestor na Academia Pico, mentor e treinador de instrutores de parkour. É bom. Bem, obrigado, Renan, por me apresentar mais uma vez. E nós temos hoje um tema polêmico. Um tema muito doido que a gente deu uma trocada de ideia um pouquinho antes aqui e foi muito legal. E a grande pergunta desse podcast é: você sabia que manter uma boa postura pode ser ruim? É. A gente vai descobrir isso agora. Então vamos lá. Após a nossa vinheta, nós vamos começar. Solta a vinheta! São 3 tempos de vinheta, assim. Entendi. Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, grande Renan, dentro desse pequeno paradigma que a gente abriu aqui na nossa pergunta, vou começar pelo básico. Renan, existe uma postura correta? Caramba, existe uma postura correta? Bom, eu tenho certeza que você, né, e você que está me ouvindo aí em casa, mamãe já deve ter falado: filho, senta direito. Quem nunca ouviu isso? Né? Essa postura aí tá horrível, né? Tem que sentar esticado. A minha avó falava: se ficar assim vai bater um vento, tu vai ficar assim pro resto da vida, né? Quando fazia careta, ficava torto. Então, assim, engraçado, mas na verdade isso é um mito. Né? Não é fato, é fake. É fake. É fake. Cara, é um mito tão forte que se tornou quase uma verdade. Né? Infelizmente, até agora recentemente uma paciente minha selecionou no jornal, né, um negócio falando sobre LER, DORT, doenças do trabalho, e aí eu falei: vamos tomar cuidado aqui que não tem, né? Você vê assim na mídia sendo propagado informação de qualidade ruim sobre saúde, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, toma cuidado, não é porque está passando em alguma rede grande de televisão que é verdade. Né? E a postura é um mito que ela é trazida assim, direto, né? Super ressaltado isso, e infelizmente não é verdade. Né? Não existe uma postura correta, como você me perguntou. E aí, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, para você que está assistindo, essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão. Então, ó, Stavali está concorrendo aqui. Se ele acertar a pergunta, ele ganha 1 milhão. E você que está assistindo também, tá? É só mandar o Pix que eu vou fazer o Pix para você. Mas você tem que acertar a pergunta, beleza? Então, ó, coloca aí nos comentários. A pergunta é a seguinte, Stavali. Eu quero que você traga para mim o nome de 10 pessoas que têm exatamente a mesma postura. Então, 10 pessoas que andam igual, sentam igual, ficam paradas igual, tudo igual. Como se fosse 10 Barbiezinhas assim, clone. Você consegue trazer para mim o nome de 10 pessoas? E valendo! Caraca, não. 10 pessoas iguais, não. Não tem como ser igual, cara. Ninguém foi feito numa máquina. Não tem como se produzir dentro de uma máquina. Então, você não é um boneco, pô. É uma pessoa. Difícil, né? Dificílimo. E aí vem a segunda grande pergunta. Se você não consegue me dizer o nome de 10 pessoas que têm a mesma postura, qual é a postura certa? Por quê? Se eu estou pensando em uma postura certa, deveria ser uma postura onde seria bom para todos. Mas você acabou de falar para mim que não tem 10 pessoas que têm a mesma postura. E aí? Questionador. Muito questionador esse tipo de coisa. É.
na verdade, existe uma tentativa de padronização, né? Eu não sei se isso é feito num quesito de tentativa até mesmo dos estudos tentarem achar um padrão e tentar seguir por ele, e aí as normas e tudo mais são criadas dentro desse padrão, só que esse padrão, ele não necessariamente, ele quase, dificilmente se aplica a todo mundo, né? Porque o padrão, ele tem um caráter muito mais, ele usa um modelo mecânico para dizer como você tem que ficar. Só que diferente das máquinas e das estruturas de prédios e construções, a física clássica ela é a base da biomecânica, mas ela não deve ser necessariamente aplicada ao pé da letra, porque os ângulos não são 100% retos no nosso corpo, diferente, por exemplo, de uma viga com uma coluna. Você tem literalmente 90 graus ali para ficar posado, né? O telhado ele tem que ter aquela angulaçãozinha específica para fazer o escorrimento ou para não cair. Só que o nosso corpo não é assim, sabe? As nossas terminações tendinosas, elas não são necessariamente a 90 graus, então elas sempre têm algumas angulações muito diferentes, que é praticamente impossível você colocar isso como um padrão para todo mundo. Porque às vezes uma pessoa tem uma variação, ou até a própria estilo de vida da pessoa muda muito, né? Então, cara, realmente muito interessante sua colocação, cara. Então, tipo assim, e aí uma coisa que é uma pergunta que às vezes eu fico me fazendo também. Por que que a postura, né? Por que que a gente associa má postura, né? Vou botar entre parênteses, entre aspas. Má postura a uma saúde ruim ou uma saúde que pode ser afetada negativamente. Tá, então, vamos lá. Antes da gente entrar na questão da postura ser ruim para a saúde, a gente precisa entender que existem dois tipos de posturas, tá? Então, a postura que você está mais acostumado, e aí foi o que veio na sua cabeça para essa resposta, é a postura para um exercício. Tá? Então, existe aquele posicionamento inicial. Né? Um posicionamento inicial pode ser chamado também de postura. Só que a postura mesmo, clássica postura, é a postura mantida. Então, por exemplo, estamos sentados aqui, adotamos uma postura. Tá? Então, a postura é sempre mantida, uma manutenção. É como se ela não fosse voluntária. Tipo, eu não estou voluntariamente me colocando no lugar. Ela tá. Tipo, é meio que... Você pode fazer isso de forma voluntária, e é aí que mora o problema. Tá? Então, assim, a sua postura é uma postura estática. Então, por exemplo, vou sentar, sentei assim. Ou, sentei assim. Ou, sentei assim. Tudo isso são posturas diferentes, mas são posições onde eu vou me manter, diferente do posicionamento inicial para uma atividade. Né? Isso, o posicionamento inicial para uma atividade, ele tem um porquê, ele tem uma explicação. Porque quando a gente, por exemplo, vai fazer ali o stiff, se a gente faz uma extensão da coluna, a gente joga mais pressão, aumenta a carga, beleza? Tem um porquê. Agora, a postura mantida, que é considerada, né, a postura correta, você tem que sentar em cima dos isquios, né, e apoiar as mãos na perna e jogar os ombros para trás e a cabeça reta e se manter assim, né, como se fosse modelo de revista ou qualquer coisa do tipo. Né? Essa postura estática que é a postura que a gente está tratando hoje. Né? Então, assim, o que é essa postura que muita gente fala? Então, Renan, eu sinto dor, eu trabalho de home office, eu sinto dor na coluna. Aí, às vezes, vai no profissional, o cara fala, o problema é só postura. Não sei, postura. Você está sentando errado. Você tem que sentar assim. E aí ele traz um padrão de postura que não existe. Porque, como você mesmo falou, né? Existe variação. Primeiro que a gente não consegue nem pensar em 10 pessoas. Quem dirá em bilhões que tem no mundo. Né? Então, a gente nunca vai conseguir trazer um padrão. Tentou-se buscar um padrão. Só que, cara, tudo aquilo que a gente tenta botar no padrão, com o ser humano, não está certo. Né? Não existe padrão. Cada ser humano é de uma forma. Cada corpo vai ter uma composição. Vai se sentir melhor de uma forma. Então, essa postura mantida do sentar ereto e tal, não sei o quê, ela é uma postura que foi criada para ser esteticamente bonito. Antigamente, até, não sei se você já ouviu falar disso, né, mas a minha mãe falava que andava com um livro em cima da cabeça, assim, sabe? Para ser uma lady, né? Uma dama tem que andar com uma boa postura. Então, caminhava com o livro em cima da cabeça, sentava, né? Então, tinha essa busca, né, pela postura estética,
Porque, é claro, não vou negar que é mais bonito, né? Você vai chegar lá no restaurante, tá a mulher assim, e aí, gato, tudo bem? Ou a mulher tá lá, toda bonitona, né? Postura elegante. É mais bonito. Então, na verdade, não existe a postura certa, existe uma postura esteticamente mais bonita, tá? Mas o esteticamente mais bonito não quer dizer que é melhor. Que ele é benéfico ou não. Exato. E é aí que entra a sua pergunta, né? Cara, Renan, tá, então manter uma boa postura, isso tem relação com a saúde? Na verdade, não, tá? Ao contrário do que se pensa, do tipo, cara, eu tô sentado torto enquanto eu trabalho, é por isso que eu sinto dor nas costas. Isso não é verdade. Quer ver uma coisa? Essa é legal, hein? Vou pegar até a pistola. Hora da pistola, momento da pistola. Pistola neles. Por quê? Cara, essa é muito famosa, né? Saiu pra caramba no jornal e tal, não sei o quê. O grande problema do celular. Já viu essa? Putz, eu vivo ouvindo isso. Agora, as crianças, os jovens estão tendo muitas dores no pescoço porque eles ficam no celular muito tempo e a cabeça é a parte mais pesada do corpo e blá, 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 e faz uma parada muito bonita que você quase acredita, mas é mentira. Infelizmente, não é verdade. Ou felizmente. A grande verdade é que a cabeça, apesar de ser a parte mais pesada do corpo, né, o nosso pescoço, o nosso corpo foi feito para sustentar a cabeça. Sim. Então não tem problema você ficar com a cabeça, né, em alguma posição. Isso não tem nada a ver, não vai interferir em nada. O que acontece? Que muitas pessoas esquecem, né? Eles falam do celular. Não, o problema é que a pessoa fica assim no celular. Mas antigamente as pessoas não liam livros? Sim. E por que não tinha dor na cervical quem lê livro? Ler livros faz mal à saúde. Isso aí ninguém fala, né? Só fala do bendito do celular. É o mal do século XXI. E aí, a gente precisa entender um pouquinho o porquê que isso acontece, né? Então, assim, já tem alguns artigos mostrando essa relação, é chamada até de text neck, né? Que é o pescoço de digitação, né? Então, você pode pesquisar, você vai achar alguns artigos mostrando que não há relação entre a postura da cervical e mexer no celular e dor. Inclusive, até pesquisadores brasileiros aqui lá da Uniswan, né, foram professores meus, caras feras aí do estudo da dor, eles fizeram um artigo aqui no Brasil com estudantes. E aí, olha que legal, o que eles fizeram? Eles separaram em 3 grupos. Eles pegaram jovens que costumavam mexer no celular assim, teoricamente certo, né? Jovens que mexiam assim e jovens que mexiam assim. Eles pegaram 3 grupos. Com 3 angulações diferentes. 3 angulações diferentes, né? Legal. E aí eles acompanharam esses jovens para ver quem deles tinha dor no pescoço, quanto tempo sentia e tal. E, cara, a verdade é que não havia uma diferença do tipo, todos os jovens que ficam assim no celular sentem dor no pescoço. Não. Tinha jovem que ficava assim, que sentia dor no pescoço, enquanto tinha jovem que ficava assim, que não sentia dor nenhuma. Então, a gente já tem vários artigos mostrando que não há essa relação entre postura e dor. Interessante. Tá, beleza, Renan, mas por que se fala então dessa bendita postura? Né? Por que fala então que o celular traz dor na cervical? Isso não está totalmente errado. Por quê? Qual é o grande fator que vai interferir? O tempo. O tempo é o maior vilão. E aí, vamos entender o que eu estou falando aqui. Vamos pensar quanto tempo as pessoas passam lendo livro. E as pessoas passavam antigamente lendo livro. Será que eram horas e horas? Com certeza não. Às vezes, pessoas que gostavam muito liam e tal ali, mas paravam. Agora, quantas horas as pessoas ficam no celular mexendo ali durante o dia? Tem casos aí que a pessoa fica de 10 a 12 horas na frente da tela do celular mexendo. Principalmente o jovem. Então, olha aí a diferença. O que importa não é a postura. Não importa se o jovem está assim ou está assim. O que importa é o tempo que ele fica mantendo aquela postura. Por quê? Aí a gente volta no nosso podcast anterior, né? Que é a importância do movimento.
né? Lembra? Eu falei um pouco disso. Assim, nosso corpo, ele não foi feito para se manter parado. Nem dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente fica parado. Então, quando você mantém o seu corpo numa mesma postura por muito tempo, o seu corpo naturalmente vai pedir para que você mude de postura. E isso é saudável. Então, vamos lá. Renan, uma postura ruim faz mal à saúde? Não. Nenhuma postura faz mal à saúde. Porque se fosse assim, né, aquela galera que é contorcionista, que pega e bota o pé na cabeça, ia morrer, né? Não ia nem estar conseguindo andar. Ia ter sérios problemas. Ia ter sérios problemas, né? Então, sim. Mas a gente tem também os sedentários, que ficam muito tempo sentados na cadeira e começam a sentir dor. Então, o que é importante a gente entender? Que não é uma postura ou outra que faz mal à saúde. O problema é ficar muito tempo em uma mesma postura. Então você acha, então só para pegar um resumo geral do que a gente está falando, você está falando muita informação, estou tentando digerir, mas é difícil. Então basicamente não é uma postura específica que vai fazer mal, mas sim a ausência das transições, dos movimentos entre posturas. Então quando você se congela demais em uma postura, se torna maléfico a partir desse ponto. Porque você está se congelando, se brecando, não permitindo que o seu corpo se adapte aos próprios cansaços. Porque manter uma postura completamente, né, de uma maneira direta, de maneira contínua, é cansativo para o músculo. Os músculos cansam. Eles precisam dar aquela descompressão, aquela agitada para tentar realmente mudar essa postura. Não só pensando no viés de ser ruim, mas também no viés de cansaço. Cansaço muscular. Então é muito interessante pensando por esse lado da mecânica, sim. Existe uma posição que se diz que ela é mais econômica mecanicamente de existir, mas ela não se aplica a todos, porque nós temos aquelas individualidades interessantes. E aí o último ponto sobre a questão do celular que você falou, que eu acho que até o pessoal que trabalha de home office, que é a questão de você se adaptar ao ambiente ou você adaptar o ambiente a você. Então, isso foi um problema que eu pelo menos percebi muitos alunos que passaram a fazer home office, ou muitos clientes que passaram a fazer de home office também o trabalho. Cara, pescoço, questionamento total, e todo mundo gosta de trabalhar onde? No sofá, com o notebook no colo. Então, tipo, e é uma postura que a pessoa já não varia tanto. Ela já fica muito congelada ali, né? Porque ninguém consegue trabalhar meio que deitado com o notebook aqui, assim. É uma postura muito desconfortável para você pensar, para você realmente fazer alguma coisa mais a fundo. Então, uma coisa que eu estimulo muito para os meus alunos que eu falo é, cara, começa trabalhando lá na mesa, sai de lá, vai no sofá, trabalha um pouquinho no sofá, né? Não sei se existe muito, mas existe uma postura também de joelhos, né? Que você fica com os dois joelhos apoiados e com o quadril estendido, né? Quadril reto. Isso é uma maneira muito interessante de você variar a postura também, né? Que eu geralmente orientava os alunos a botarem uma almofada no chão, né? Usar a própria mesa, ao invés de ficar sentado na cadeira. Coloca a almofada, fica de joelho e fica com o quadril estendido, de joelho trabalhando. Para muita gente é desconfortável ficar de joelho hoje porque nunca tentou, nunca se movimentou, nunca se adaptou para isso. Então isso também é considerado uma postura, de você se manter de pé. Mas adorei todas as reflexões que você fez. E aí a gente tem que tomar muito cuidado nesse quesito de adaptar o ambiente demais para um padrão que a gente não consiga repetir. E aí vai causar essas dores. Faz total sentido o que você está falando, cara. Mecanicamente lindo. Você está dando uma aula de mecânica pra gente. Sim, mas aí eu vou pegar o gancho. Vamos pegar o gancho aí que você falou. Achei muito bom. Né? Essa orientação que você deu para os seus alunos é perfeita. Né? É muito boa. E entra aí o que a gente fala um pouco sobre realmente essa adaptação. Então, assim, vão ter pessoas que vão conseguir suportar mais tempo sentado. Vão ter pessoas que não. E hoje, você pode comprar, gente. Você pode adaptar. Você trabalha de home office, já existe o que a gente chama de stand-up desk. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Que é uma mesa para você trabalhar em pé. É muito maneiro. Então, a famosa bancada alta da cozinha. Exato, né? Chamar, botar um nome bonito para vender, né? Stand-up desk. Então, uma cadeira gamer. Cadeira gamer. Fala que mais vendeu na pandemia. Cadeira gamer. Para você que irá trabalhar em casa. Exato. Né? Então, assim, é importante lembrar dessas variações de postura que você falou. Então, existem formas de você variar. Se a pessoa não consegue ficar de joelho, ela pode comprar essa mesa para ela trabalhar em pé. E aí ela varia. Ela fica 1, 2 horas trabalhando em pé.
2 horas trabalhando sentado, 2 horas trabalhando deitado. O grande problema é como você falou, o cara vai lá, deita no sofazão, com aquela, né, almofada aqui travando a cervical, fica Sim. lá, aí, pô, não sei porque eu tô com dor na cervical, só trabalho 5 horas nessa postura. Eu penso que as pessoas adaptam o ambiente de trabalho à cadeira e não a elas. Então, o ponto de referência não pode ser a cadeira, tem que ser o corpo da pessoa. Exato. Então, cara, você tem que optar mais em ter alturas diferentes. Pô, eu achei maneiro esse negócio de stand-up, mas eu prefiro fazer uma bancada na cozinha, que aí a gente pode usar para fazer café depois. Mas o que é legal é justamente essa ideia de que não é ficar estático e sim se movimentar, sabe? É você estar todo momento tentando, assim, terminou uma etapa do seu trabalho ou um processo do seu trabalho, não sei que tipo de trabalho as pessoas estão fazendo, mas sempre tem etapas a cumprir e processos a seguir. Sempre quando você passar por uma coisa dessa, tipo, não, terminei de escrever o relatório aqui. Cara, pega o notebook junto, vai para outro lugar e passa a trabalhar de lá. Começa um novo relatório, um novo processo de outro lugar. Né? Não fica no mesmo lugar e só sobe o notebook. Não, pega o notebook, levanta e vai para outro lugar, sabe? Se movimenta, né? E uma coisa que eu estou fazendo até lá em casa também, que eu estou querendo fazer muito, é praticamente abolir o escritório. A gente tem 3 cômodos lá na casa, né? Tem um quarto da minha filha, o quarto da minha esposa, e tem um terceiro que a gente usa como se fosse um misto entre uma mesa com o nosso computador para trabalhar e um quarto de lazer. Que a ideia agora é que ele vire só um quarto de lazer. Eu quero acabar com mesa lá, não quero mais trabalhar lá em casa. Então, até a cadeira que eu comprei na época da pandemia, né? Tô querendo fazer de tudo. E tô querendo fazer um quarto, como, não sei se isso ainda existe, uma sala de descontração. Eu não sei se nas empresas isso ainda existe. Cara, que é basicamente uma sala com um monte de coisa. É tipo o Google, né? Tipo o Google. Fazer um puffzão, botar uma bateria pra tocar, bota um instrumento, pendura umas paradas diferentes. É literalmente fazer um lugar em que a gente entre lá e a gente literalmente esqueça de tudo e relaxe. Você fica ali, tipo, à mercê de um universo de criação, assim. E fica lá só descontraindo, assim, relaxando bem. Cara, imagina brincar num lugar desse com a minha filha, sabe? Tipo, é muito maneiro. Legal. Sabe? Então, isso é uma preocupação que eu tive, de realmente mudar o meu ambiente e parar de ficar olhando para, tipo, essa postura de 90 graus aqui, 90 graus ali, triângulo reto eterno para tudo, porque senão pode dar dor no punho, pode dar dor no ombro e tipo, caraca. E a pergunta é, cara, será que tem essa relação mesmo? Tipo, uma boa postura mantida, a pessoa não vai ter dor? Tipo, existe essa garantia? Não. Isso é o que pega. Isso é outro mito, tá? Infelizmente, muitas pessoas, você que está me ouvindo provavelmente já foi enganado por isso. E, por favor, eu peço para que vocês compartilhem esse podcast com outras pessoas que precisam saber disso para que elas não sejam enganadas também. Sabe o que acontece? Muitas pessoas são enganadas com esses utensílios para manter uma boa postura. Show. Aí, essa é uma das, né, mais famosas. Tem vários, né, que vem. E aí você passa na internet, cara, essa foi muito engraçada que eu vi. Nossa, acho que essa foi uma das melhores. Era assim, é um negócio, não sei se você já viu, que é tipo como se fosse um cinturão que a pessoa passa aqui no ombro e traz o ombro para trás, assim. Tipo um tensor. Já viu esse negócio? É, tipo um tensor. Aí passa assim e a pessoa fica com a postura reta, né? Aí, parecendo um galo. Aí, tipo, a propaganda era assim, era um menininho retinho, aí ele queria passar num beco. Aí o menino passava. E a menina era torta e ela não passava. E aí, quando botava o negócio, ela ficava com postura... cara? Então, assim, tem muita bobeira aí, né? Mas tem uns que já parecem verdade. Esse até uma paciente minha mandou pra mim, zoando, falou, Renan, vou comprar isso aí, deve ser muito bom. Que é uma almofadinha, que eles falam que serve para descompressão cervical. Aí você bota a almofadinha, ela infla e ela esquenta, que é para descomprimir a cervical. Gente, não acredita nessas paradas. Pelo amor de Deus, isso é tudo caô. Tudo mentira, cara. Infelizmente, para ganhar dinheiro. Né? Quer ver outra parada também? Mouse em pé. Você vai fazer aquele negócio movimentos. Assim. Eu acho que é pra fazer sal na carne, tá ligado? Eu acho pra treinar, pra treinar a galera pro churrasco. Mano, aí é caro pra caraca. Sabe quem comprou? Sabe quem comprou? O Igor. Nosso aluno em comum. Por quê? Porque lembra, ele sentia muita dor para trabalhar. E a dor dele, e aí, gente, quem não assistiu, assiste aí o primeiro episódio que a gente falou sobre bruxismo, né? Foi.
Esse paciente chegou por conta de uma dor no punho, no antebraço, e o problema dele era na TM. Só para você entender que, cara, ele falou, Renan, eu tentei de tudo. Tentei comprar cadeira assim, o apoio assado, comprei o mouse em pé, comprei não sei o quê. Ele tava, tipo assim, quase trabalhando pendurado e a dor dele continuava. Caraca, imagina, eu ia trabalhar tipo Tom Cruise, assim, tipo, tá ligado? Sem impacto, assim, Tipo, trabalhando isso é sem impacto. impossível, né? Total. Só que o problema é que, quando ele tava trabalhando, ele ficava apertando os dentes. Se você não sabe o que é ATM, galera, volta lá no primeiro episódio para você não perder, porque a gente falou muita coisa maneira sobre bruxismo e ATM, que foi sensacional. Eu aprendi muito nessa aula que o Renan deu pra gente. É isso aí, confere lá. E o Igor comprou tanto apetrecho que ele virou usuário Gold e ganhou uma viagem, né? Foi meio que isso. Ele comprou tanta coisa, ele somou um ponto e ganhou uma viagem. Foi tipo isso. Então, cara, já que essa boa postura, essa promessa de, na verdade, essa boa postura, desculpa, vou reformular. Essa boa postura que a gente força a ter, se não existe essa promessa de não ter uma dor, então, o que seria a melhor postura? Se a gente fosse tentar definir o que seria uma melhor postura, de maneira geral, aberta. Eu sei que não existe aquele padrão, mas o que seria uma melhor postura pensando nas pessoas que estão vendo a gente, nas pessoas que estão seguindo a gente, ou até eu estou perguntando para mim mesmo, o que seria uma boa postura? Tá, beleza. Vamos lá. Antes de eu entrar no o que seria uma boa postura, eu preciso que vocês entendam o porquê tentar manter uma boa postura é ruim, tá? O Stavali já até falou um pouco sobre isso, né? E eu vou trazer para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos pensar que você está lá trabalhando, está sentado durante horas, seja qualquer posição que você está, você vai começar a sentir dor. E aí, eu trago isso, e até é engraçado que às vezes os meus pacientes, né, até as secretárias aqui, quando começaram a trabalhar, quando eu passava por elas, não, tô sentada direitinho. E eu chegava e falava, gente, relaxa aí, encoste, se joga na cadeira. E ela, tipo, que fisioterapeuta é esse? É engraçado, porque os meus pacientes, eles vêm aqui pro meu consultório e falam, não, mas olha só, tô sentando retinho. Acabou. Você não vai mais sentar retinho, você vai relaxar. Como assim, né? Você vai relaxar. Eu tenho uma paciente que ela é educadora física também, né? Aí ela fala, pô, você quer que eu sente que nem gangster, né? Assim, tipo, gangster, que nem gangster. Sem charuto, por favor. Então, assim, a gente precisa entender o porquê manter uma postura, e aí uma boa postura, então, né, que vamos chamar a boa postura daquela postura estética. Por que manter uma postura esteticamente bonita é ruim? E eu passei por isso, tá? Para quem não sabe, eu também sou paciente de dor crônica. Então, além de especialista em dor crônica, eu sou paciente de dor crônica. Você sente e entende. Olha só, foi profundo essa. Então, assim, eu comecei a sentir dor na coluna aos 16 anos de idade. Comecei a sentir dor na lombar. Com 17, 18, eu tinha dores tão intensas que eu precisava ficar deitado na cama de tanta dor que eu não conseguia levantar, pra você ter ideia. Com 16 anos. Com 17, 18 foram as piores crises. Com 16 eu comecei a sentir. Tá? E aí, com 18, eu entrei na faculdade. E aí, olha que louco, eu entrei para a faculdade e na minha faculdade me ensinaram que eu deveria sentar na postura correta. E aí, eu falei, bom, tô com dor na coluna, o que eu vou fazer? Vou fazer o que as pessoas falam, né? Aí eu fui, comecei a sentar na postura correta, cara, eu ficava bonitão lá na aula. Era horrível, cara. E piorava a dor? Não, a dor continuava, só que piorava a intensidade. Quanto mais tempo eu ficava sentado. Entendi. Então, assim, eu rezava pra ela acabar, porque eu tava lá bonitão, daqui a pouco, tipo, não, tem que manter. E eu ficava. E dor. E aí, cara, tentei de tudo que a faculdade falava, né? Infelizmente, não é um conteúdo muito atualizado que a gente tem na faculdade, né? Sinto até mal de falar isso, mas essa é a verdade. Sim. E aí, eu tentei fazer tudo que o pessoal ensinava na faculdade. Fortalecer o core. Cara, tu tinha que ver, meu tanquinho dava até inveja, porque eu botava uma caneleira de 16 quilos para fazer oblíquo, tá ligado? Porque falavam que tinha que fortalecer o core. Fortalece o core, não sei o quê. E, cara, minha dor na coluna continuava, não melhorava, né? Aí eu fui e fiz meu primeiro curso de dor lombar crônica. Tava com 22 anos
já tinha iniciado a pós, comecei a abrir mais minha visão. Foi quando fiz meu primeiro curso do lombar crônica. E aí, olha que louco. Quando eu cheguei nesse curso, o professor lá, fera, até o Ney Mesiar, um cara muito bom aí, fera na parte do ele chegou e começou a falar, mostrar vários artigos, várias evidências, tirando essa relação entre dor e postura. E aí eu comecei o curso assim, foi um curso final de semana, cara, sábado e domingo. Comecei o curso assim, no final do curso eu tava assim, ó. E como Falei, cara, que louco. Tô relaxado. E aí ele falou, olha, como você está muito tempo acostumado a ficar na postura, é normal que essa nova postura vai ser incômoda. Então você que está me ouvindo em casa, pode ser que você fale assim, não, Renan, mas quando eu fico assim, é confortável, quando eu relaxo incomoda. Incomoda porque a pessoa está tão acostumada a ficar naquela postura que o corpo dela, às vezes, e aí por isso que muitas vezes você precisa de um tratamento, precisa desbloquear aquela articulação que acabou ficando bloqueada, de tanto que a pessoa fica naquela posição. Né? Então, no início foi incômodo. Admito que foi incômodo, mas eu acreditei no professor, né? Até porque, pô, paguei para fazer o curso, cara fera, e eu fui começando a relaxar mais. Na época eu tava fazendo pós, e a pós era sexta, sábado e domingo, tipo, o dia inteiro. Então era um inferno para mim, né? Imagina, que eu sentia mais dor quando eu tava sentado. Sim. Ficava horas sentado, o dia inteiro sentado na pós. Sorte que tinha as práticas que me salvavam. Cara, no final de semana seguinte eu fui para pós. Mas cadê a dor? Mano, magicamente a minha dor sumiu. Eu comecei a ver que eu não tinha mais tanta dor. É claro que eu não fiquei totalmente sem dor, porque eu comecei a sentir com 16, então já era um tempo, já era uma dor crônica, né? Dentre outras coisas que eu fiz errado e tal, depois fica para outro podcast. Mas eu já tinha um tempo, mas assim, para sentar, tanto que hoje em dia, cara, eu não sinto dor basicamente para ficar sentado. Porém, se eu ficar horas sentado, eu vou sentir dor. E aí a gente tem que entender, tá, Renan, então o que aconteceu? O que estava acontecendo com você que pode estar acontecendo comigo, que estou aqui em casa assistindo, eu quero entender. Quando a gente tenta fazer a manutenção de uma postura, quando eu tento sentar ereto, o que eu estou fazendo aqui, eu estou contraindo meus paravertebrais, né? Para poder manter o meu corpo esticado. Se você quiser abrir os ombros também, né? Isso é outra coisa que minha mãe falava. Filho, abre os ombros. Você também está contraindo ali um monte de musculatura na parte posterior das costas para você conseguir ficar nessa postura. E aí acontece aquilo que você falou no início lá, a fadiga muscular. Então, eu te convido a ficar com o braço assim durante 3 minutos. Eu quero ver se você aguenta, primeiro ponto. E segundo, eu quero ver como é que vai ficar teu braço depois. Todo dolorido, todo cheio de dor. Por quê? Porque tu ficou 3 minutos assim. E tem gente que fica horas mantendo uma boa postura, como se fosse ser algo bom. Então, na verdade, essa sua boa postura, você está fazendo a manutenção da tua dor. Você está piorando, né, o teu próprio problema, sem saber. Eu sei que não é algo óbvio. Infelizmente, as pessoas não falam isso. Então, quando você relaxa, você descansa a musculatura. E aí, nesse momento, você evita toda a parte da fadiga muscular, queimação de ácido lático, tudo que gera dor, né? Malhar gera dor, não é gostoso. Né? E aí, você ficar muito tempo numa mesma postura gera dor por conta disso. Porque você fica, né, tentando uma postura que não é uma postura ideal para você. Né? Você fica tentando manter uma postura que foge do teu padrão, então você mantém a ativação dos músculos por muito tempo. Isso causa dor. E aí entra a resposta da sua pergunta. Tá, Renan, então qual é a melhor postura? A melhor postura é aquela que você se sente confortável. Ou seja, talvez para você a tua melhor postura possa ser essa. Para mim, vocês vão ver que eu gravo podcast assim. Deve ter gente que fala assim, cara, que fisioterapeuta aí, sentado tudo torto. Mas por que eu sinto torto? Porque assim eu fico relaxado, cara. Se eu ficar insistindo em ficar retinho, vai começar a doer minha lombar. Eu prefiro parecer torto do que ficar com dor na lombar. Não sei você que está me assistindo, né? Mas assim eu fico bem. Eu fico relaxado. Então, a melhor postura é aquela onde você fica relaxado. E, além disso, a melhor postura é também sempre a próxima. Por quê? Porque, como eu falei já no início do episódio, manter uma mesma postura durante muito tempo
vai ser desconfortável para o teu corpo. O teu corpo te dá sinais. É só você prestar atenção. É só que a gente foca tanto no trabalho e tal, na tela, que a gente acaba esquecendo. Mas se você prestar atenção, o teu corpo pede para você, cara, muda um pouquinho para cá, muda um pouquinho para cá. Não tem problema, não faz mal. Não existe postura ruim. O que existe é muito tempo numa mesma postura. Então o tempo ele acaba se tornando a maior variável que a gente tem que prestar atenção. Né? Não é ruim, logicamente, ele não é ruim, porque a gente é que escolhe como usa o nosso tempo, mas como que a gente administra essa trocação de postura. E aí só fazer um último adendo realmente que eu achei bem interessante que você colocou agora na parte do finalzinho, que é tipo assim, uma coisa que eu fico pensando muito também, mas é mais uma dica também que eu acho interessante para o pessoal que treina à noite e o pessoal que treina de manhã, né? Que tem muito essa diferença de postura, porque uma pessoa que treina de manhã, a princípio é uma pessoa que se exercita, ela já está meio que com a musculatura boa para fazer força, né? Para fazer contração, para conseguir atingir bons movimentos e até mesmo quebrar cargas, né? No sentido de aumentar o seu peso, aumentar a sua carga de treino e tudo mais. Diferentemente das pessoas que vão treinar à noite. À noite você já passou o seu dia de trabalho. Então, dependendo do tipo laboral que você faz, né? O que você desempenha no seu trabalho, à noite talvez você já vá chegar para treinar com o paravertebral cansado, ou eretores de coluna já super meio que fadigado, já de saco cheio de manter essa postura, que às vezes é exigido numa academia tradicional como de musculação, que você tem que ficar ali sentado na máquina, que você tem que ficar naquela postura ali que a máquina está exigindo para você ficar. Então o cara às vezes acaba já estando tanto cansado ali de paravertebral que às vezes uma dor começa. Porque no trabalho ele não tem uma carga muito alta, mas ele tem um longo tempo de exposição. Aí ele vai para a academia e ele faz o inverso. Ele bota pouco tempo de exposição, mas uma carga altíssima. O cara chega lá, bota o leg press lá para cima. Só que o leg press, cara, ele gera uma compressão ali na lombar muito bizarra, porque o peso está vindo na sua direção aqui. Então, se você já vem cansado, por exemplo, você trabalha como vigilante, como segurança, como policial que passa muito tempo em pé, com colete, com peso, segurando peso, cara, você vai treinar à noite, você provavelmente vai começar a desenvolver. Se você não tivesse controle, alguém para te orientar, você vai ter muito problema com sobrecarga de lombar, sobrecarga na caixa torácica, ou até mesmo com pressões. A galera da manhã, o pessoal que se esforça para acordar um pouco mais cedo, igual o nosso querido Renan, que acorda às 7h30 da manhã para fazer aula todos os dias, você já não está tão sucinto a isso, porque você já está começando o seu dia, vindo de uma posição muito mais relaxada, de musculaturas relaxadas, para fazer força. E o seu dia começa a partir da atividade física. E você consegue relaxar muito mais durante o dia por causa disso. Você já fez a força, você já está mais tensozinho, você sai um pouquinho mais tenso da aula, mas logo depois o músculo começa a entrar no estado de relaxamento, por causa das liberações hormonais. Então isso é uma vantagem que eu acho legal de falar. Inclusive quem treina de manhã pega mais sol, né? Isso já é comprovado cientificamente. Quem treina de manhã pega mais sol do que quem treina à noite. Geralmente à noite a gente acorda, bota a roupa do trabalho, entra num carro ou entra no transporte público, vai para o trabalho. Quando sai do trabalho, já está no final do dia, a gente praticamente não pega raio solar. Aí tem problema de vitamina D. Aí ferrou. Não tem vitamina D circulando no corpo, está com ausência de vitamina D, massa muscular não se constrói. Porque massa muscular está completamente associado à vitamina D. As pessoas com banhos de sol tendem a ter um aumento de massa magra mesmo não treinando, tá? Quem fez esse trabalho foi um professor meu da minha pós. Ele é professor da Fiocruz também, ele é pesquisador da Fiocruz e ele fez esse artigo que foi muito legal. Ele colocou pessoas expostas à luz do sol, pessoas que treinaram e tiveram exposição à luz solar, os banhos de sol e o grupo controle. E ele viu que o pessoal que treinou e teve o banho de sol teve um aumento significativo de massa magra em cima do pessoal que só treinou sem o banho de sol. E o pessoal do banho de sol teve um aumento significativo sobre o grupo controle e também teve resultados bem interessantes sobre o grupo que só treinou e não teve banho de sol. Então, assim, é bem legal essa relação do quão é importante a gente construir uma rotina na nossa vida de atividade física, porque isso é movimento. Isso é mudança de postura. Você chega para fazer uma aula ali de parkour, de calistenia, uma aula de canoagem na praia, você adota várias posturas durante essa aula que são interessantíssimos para o nosso fortalecimento. E aí, isso é, cara, uma colocação sensacional. Sim. Muito bom, assim. E aí eu vou pegar o gancho do que o nosso grande Tavares falou aqui. Assim, duas coisas, né? Primeiro, essa questão do trabalho físico matinal. Isso, para mim, é, sem sombra de dúvidas, maravilhoso. Inclusive, quem não conhece, nunca leu, leia o livro O Milagre da Manhã.
Não sei se você já leu, conhece, ouviu falar. É um livro muito bom que ele fala um pouco sobre toda a mudança que você tem na sua vida quando você começa a acordar cedo e fazer as coisas. Então, só para você ter ideia, eu tenho o costume de todo dia dormir 9h30 da noite e acordo às 5h30 da manhã. Então, isso já virou uma rotina para mim, já é algo que eu coloco em prática. E eu não ensino nada que eu não coloco em prática. Então, tudo que eu falo é porque eu faço. Né? Só que aí, assim, a gente precisa entender, cara, quem treina à noite, então tá perdido, tá ferrado, né? Porque a forma como o Stavali falou aqui, de repente você que tá em casa fala assim, pô, ferrou, cara, mas eu só consigo treinar à noite e tal. Calma, né? Não está tudo perdido. Fica tranquilo. É melhor você treinar à noite do que não treinar, tá? Esse já é um primeiro ponto muito importante que a gente tem que deixar ressaltado aqui. Né? Se você pode fazer um esforcinho, provavelmente é possível você fazer um esforcinho para acordar mais cedo e treinar. Isso é bem provável que sim, tá? Mas caso não seja possível, tipo, cara, Renan, eu tenho que sair de casa às 4 da manhã para chegar no trabalho, o que acontece? Né? Eu já atendi muito paciente em casa e tinha cuidadora que morava longe pra caramba para chegar no paciente, ela tinha que sair 4 da manhã de casa. Pô, não dá para acordar às 2 para ir treinar, né? Também já é demais. Porque nem tem sol, né? Só. Exatamente. Então, assim, o que você deve fazer, tá? Você deve buscar exatamente o que eu acabei de orientar aqui. Transições de postura e você precisa tentar relaxar. Porque exatamente o que você falou, cara, se eu estou mantendo a postura ali, eu já chego com os eretores de coluna cansado e tal, não sei, chego lá, vou botar mais carga. Só que se a pessoa sentar relaxada, ela descansa a coluna dela. Então essa é uma grande diferença entre você sentar relaxado e você tentar manter uma boa postura. E por isso que é tão importante você sentar relaxado. Porque senão, o único momento onde você descansa a tua coluna é quando você dorme. Então imagina, você está em pé não tem como relaxar a coluna, né? Senão tu cai. Aí você senta, também não relaxa a coluna. Aí tu senta, fica em pé. Senta, fica em pé. A tua coluna descansa quando? Nunca. Aí tu chega de noite, ainda vai treinar. Botou mais carga. Ou seja, grande chance de dar ruim. Então, se você, pelo menos no momento que você vai sentar, você relaxar a tua coluna, buscar uma posição relaxada, que você possa descansar. Se for possível, né? Quem é policial e tal, às vezes não consegue, né? O segurança, mas às vezes consegue sentar numa cadeirinha, sentar num carro ali e tal. É importante tentar buscar essa mudança de postura para você descansar a tua coluna. Esses intervalos. Né? Isso aí. E aí, dessa forma, a pessoa vai chegar para o treino menos fadigada, menos cansada e pode ser até que renda mais no treino. Tá? Então fica tranquilo, se você não consegue malhar de manhã, não está tudo acabado. Não está tudo acabado. Não está tudo acabado. Tem como você fazer, é isso. Né? Lembre-se sempre de se manter numa postura relaxada. Esse é o caminho para o sucesso. Excelente. Senhoras e senhores, caraca, eu escrevi algumas coisinhas aqui bem legais que eu vou revisar depois. Cara, eu adoro quando o Renan fala, porque é quase como se eu estivesse dando uma aula, tá ligado? Eu gosto das paradas que ele fala. Então, pessoal, quer mais alguma consideração final que você queira fazer? Cara, a consideração final é, por favor, não caia nesses mitos de internet. Pelo amor de Deus. Não gaste dinheiro, acessório milagroso. Gente, não existe pílula mágica, tá? Tudo que é bom, que dá resultado, dá trabalho. Exige esforço. Então não acredita nessa pílula mágica, não. O travesseiro mágico da NASA que você deita, não sente dor na cervical, a cadeira mágica que você, o mouse mágico. Cara, para de acreditar nisso. Né? Procura um especialista em dor, alguém que entenda o que está falando, para te orientar e aí sim você ter uma vida com mais qualidade. Eu sou uma pessoa que já passou por isso, tá? Que eu já comprei um travesseiro desse na NASA, fiquei com dor no pescoço, depois eu fui ali na rua, naquelas lojas de tem tudo, comprei aquele travesseirinho de 20 conto, 30 conto, até hoje ele existe, tem quase 2 anos de travesseiro. Tá vendo? Então, senhoras e senhores, obrigado Renan Ribeiro por estar mais uma vez falando sobre um tema tão interessante sobre posturas. Agradecemos o seu tempo por isso e também agradecemos você, ouvinte, que parou aqui durante esses minutos para nos ouvir e achar, e provavelmente você deve ter dado uma relaxada na coluna. Então, se você está vendo esse podcast, dá uma relaxada aí, querido, tá tudo bem. Beleza? Não vai dar nada de ruim. É isso, né? É isso. Não esquece de seguir a gente, curtir,
compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também ter esse conhecimento que você acabou de ter, ajudar outras pessoas e ajudar a gente também a chegar cada vez mais pessoas aí. É isso aí. Vamos ver se a gente corrige postura na galera aí, né? Vamos relaxar. Ou relaxa. Ou relaxa, né? Beleza. Valeu, galera. Obrigado, senhoras e senhores.